despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda vai sarar por Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos fazer um resumo da lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique com a gente. Triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Aqui o apóstolo Paulo começa com uma doxologia. Doxologia são palavras de adoração que não podem ser desassociadas da verdadeira adoração, o verdadeiro sentimento de adoração e agradecimento a Deus. O Salmos 150, por exemplo, fala sobre adoração, doxologia. O texto áureo nos diz, em Efésios capítulo 1 e versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Dr. Russell Shedd fala alguma coisa muito interessante sobre esse versículo. Vamos ouvir. Temos agora então alguns textos a estudar, textos complicados e até difíceis de entender, e veremos se dá para lançar um pouco de luz sobre esta maravilhosa carta. A primeira a mencionar é aquela frase regiões celestiais. Aparece 5 vezes em Efésios. Em 1:3, aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões espirituais em Cristo. 1:3, 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde Jesus está entronizado. 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, onde os potestades e principados estão para ver. E em último lugar, 6:12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E parece que nós teríamos que entender mais ou menos onde ficam essas regiões celestiais. A melhor sugestão, creio eu, que as regiões celestiais são justamente a região onde, pela fé em Cristo, nós passamos a viver em Cristo. Como Cristo foi exaltado à destra do Pai, e não é uma ideia geográfica, não é que ele está distante de nós. Ele até disse para os seus discípulos em Mateus 28 que ele estaria com eles. Essas regiões celestiais, então, é uma dimensão da vida cristã, não demográfica, mas uma dimensão da realidade da vida cristã. Como já estamos possuidores da vida eterna, e o crente, quando morre, não morre de fato, ele apenas dorme, nós podemos entender que não há uma transferência geográfica tanto, como há uma ideia de estarmos com Cristo, e por ele estar nas regiões celestiais, nós também estamos. Todas as nossas bênçãos, nossa exaltação com Cristo, já que estamos em Cristo.
a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade. Nós vimos sublimidade como excelência. Deus quer nos abençoar de uma forma excelente. Se nós formos olhar o verbo sublimar, nós vamos ver que é expurgar toda a imperfeição ou impureza e deixar de uma maneira sublime, de uma maneira excelente. As bênçãos espirituais. Nós vimos aqui que as bênçãos são espirituais. Não se trata de bênçãos materiais. O que mais faltava para mim e para você eram bênçãos espirituais. A nossa alma estava comprometida, a nossa alma estava perdida, a nossa alma estava sem salvação por toda a eternidade. Deus então nos elegeu em Cristo para a salvação. Nós vimos aqui uma série de bênçãos que podemos desfrutar em Cristo. Essas bênçãos todas se tratam de bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos e nos fez agradáveis a si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Então são tantas bênçãos espirituais que nós precisamos dessas bênçãos. Sem essas bênçãos, a nossa eternidade vai ser uma eternidade de perdição. De que me vale um bom carro, o carro do ano, uma casa, 2 casas, um apartamento, uma casa na praia, e, enfim, riquezas? Tudo isso é bom, é importante. Deus nos dá porque Ele conhece a nossa necessidade. O homem trabalha e consegue as coisas, né? Só que o principal que Paulo está falando aqui são das bênçãos espirituais, porque são as mais importantes, o reino de Deus em primeiro lugar, porque só essas bênçãos materiais, nós vamos ficar como a parábola do rico e Lázaro. Lázaro deve ter vivido pouco, quem sabe devido à sua vida de mendigo, quem sabe até uns 50 anos ou 60, não sabemos, né? Mas ele está com o Senhor até o dia de hoje, desfrutando das bênçãos espirituais, das bênçãos eternas. Já o rico, que teve as suas bênçãos materiais aqui na terra, está no tormento por toda a eternidade. Uma lição muito interessante para os dias em que estamos vivendo. A nova condição, ou a nova posição. Nós vimos aqui o significado de em Cristo. O Dr. Russell Shedd também tem algo muito interessante para falar sobre esta parte do versículo em Cristo. Vamos ouvir. Eu tenho aqui um esboço que gostaria de repassar para os irmãos, e vem da pena de John R.W. Stott, pastor lá em Londres durante muitos anos, e que escreveu um livro sobre esta carta aos Efésios, que os irmãos podem procurar, sobre a sociedade nova. O seu esboço: todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Capítulo 1, versículos 1 a 14. Isso inclui saudação, o autor, os leitores e a sua mensagem. Capítulos 1 a 14. Incluindo louvor ou doxologia, começando com o versículo 13 a 14, começa com louvar a Deus triuno, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual.
A bênção do passado, que é a eleição, versículos 4 a 6. A revelação divina, que não é especulativa. Incentivo à santidade, porque nós fomos predestinados para sermos santos. Não dá desculpa para pecar. Estímulo para a humildade, não base para se jactar. A bênção presente da adoção, versículos 5 a 8. A bênção do futuro de unificação, versículos 9 a 10. A igreja e o mundo unidos debaixo da soberania de Cristo. E a extensão destas bênçãos, capítulo 1, versículos 11 a 14, incluindo crentes judeus e gentios, 13 e 14. Devemos notar onde começam estas bênçãos e para onde se destinam nesses versículos tão importantes de capítulo 1, 3 a 14. Eles começam no beneplácito do conselho de Deus, beneplácito de sua vontade, e eles terminam no louvor de sua glória, que aparece 3 vezes aqueles versículos. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, Cristo no centro, sempre. Sempre Jesus no meio. Sempre Ele é a primazia da minha vida e da tua vida. Uma vida cristocêntrica neste mundo. A revelação do mistério. Nós vimos aqui, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. No Antigo Testamento já havia alguma revelação, mas a maioria eram ocultas, era mistério. E aqui Paulo falando aos Efésios, nós vimos que ele diz que o mistério já não existe mais, a palavra já está revelada. Hoje nós temos uma revelação muito plena da palavra de Deus, através da própria palavra e através do Espírito Santo. Hoje podemos desfrutar de bênçãos sem medida, bênçãos muito edificantes para nós, através da palavra. Claro que para isso você precisa buscar na palavra, precisa buscar o Senhor na palavra. Depois nós vimos a plenitude do tempo. Aqui nós vimos entrar em ação a plenitude dos tempos, se referindo não ao nosso tempo, Cronos, o tempo do relógio, o tempo Cronos, que vem de cronologia, mas sim o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, aquele tempo que Deus determina, no tempo dele. Como quando você está esperando uma bênção, você tem uma bênção prometida por Deus, né? Ou até uma profecia que você vai ser abençoado, em breve Deus vai te dar uma bênção, e você fica esperando aquela bênção, e passa um tempinho, ou um tempo, ou até mesmo um tempão, e você não a recebe, e você acha que Deus se esqueceu, você acha que Deus se esqueceu ou está atrasado. E na verdade, o tempo dele é diferente do nosso. Ele está aguardando chegar o momento certo, o seu tempo Kairos, para que se cumpra em nossa vida da melhor maneira possível, na hora exata em que nós precisamos daquela bênção, não na hora que nós queremos, mas na hora que Ele sabe que vai ser a melhor hora para nos dar aquela bênção. Então, essas bênçãos espirituais, o próprio nascimento de Jesus também se deu nesse tempo Kairos, no tempo, na plenitude dos tempos de Deus. Então é uma matéria muito interessante para a gente estudar. Louvor de sua glória. Nós vimos que tudo que acontece conosco, tudo que devemos fazer, deve ser em louvor da sua glória, em louvor a Deus, em louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos judeus, ele inclui também os gentios, né? Um povo só, a igreja, e tudo para o louvor do seu nome. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança.
o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Nós vimos aqui que Deus nos deixou o Espírito Santo como garantia de que Ele vai voltar e vai nos levar junto com Ele para o seu reino. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ei, para que sofrer? Existe um amor que transcende todas as coisas. Ele está vivo, sempre junto. Alguém que ama você. Se as lutas te sufocam e não deixam você... Bem-vindo a todos os nossos irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Sabe que todos nós necessitamos diariamente da nossa alimentação pessoal. Ela traz para nós benefícios e nos mantém em condições de disponibilidade de uma vida saudável. A Escola Bíblica, ela tem o mesmo sentido na nossa história espiritual, no nosso crescimento, inclusive ministerial, e na vida social. Ela é importante para a nossa vida, ela é praticamente indispensável na vida do obreiro. Você precisa fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Já disse em lições passadas, e posso repetir aqui, um exemplo fácil da gente entender, como você vai em algum lugar comprar alguma coisa e você não tem todo o dinheiro, então você deixa uma parte do dinheiro como penhor, como sinal. Então quando você volta lá, você dá o restante do dinheiro e pega aquele objeto que você queria comprar. Deus nos deixou o Espírito Santo como garantia. Ele é o penhor da nossa herança. Um dia Ele vai voltar e vai nos levar para o seu reino. Temos esta certeza porque temos o penhor, temos a garantia, o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, nós vimos que tudo já começa com o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado. Então o Espírito Santo está do lado de fora da pessoa, convencendo o pecado. A pessoa aceita através do arrependimento, da fé, da conversão. Então vem a regeneração, a redenção. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa e a partir do momento que ela reconhece Jesus como Salvador, então ela recebe no seu coração, ela recebe um selo, ela é selada, não necessariamente batizada com o Espírito Santo, mas sim um selo de propriedade de Deus, que agora ela pertence ao Senhor, agora autenticamente. Esse selo é de autenticidade, agora ela pertence a Deus, ela tem o selo. Como no passado escravos eram marcados com o logotipo dos seus donos, eram marcados, e animais eram marcados com os selos, nós vimos em filmes, né, até anéis, né, que sela com cera quente, né? Então a pessoa se converte e ela é selada com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Claro, meus irmãos, que isso não significa que uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode perder momentaneamente ou eternamente a sua salvação por falta de manutenção da sua salvação. Por isso a importância da santificação, dela se manter salva, né? Essa história de que uma vez salva sempre, precisamos manter a nossa salvação através da comunhão, da oração, da leitura bíblica. O Dr. Russell Shedd também falou sobre o selo. Uma referência aqui, em versículo 13 e 14, sobre o selo do Espírito. Eu acho que os irmãos estariam interessados em saber que Dr. Martin Lloyd-Jones, lá em Londres, ele entendia que este selo do Espírito Santo, versículo 13, é uma referência ao batismo no Espírito Santo, que ocorreria depois da conversão das pessoas. Essa é uma possibilidade, o grego admite essa possibilidade. Mas, infelizmente, o grego não ensina isso claramente.
que o batismo ou a selagem do Espírito correria depois da gente se converter. Então, como alguns pensam, essa selagem pode acontecer durante ou logo depois da gente aceitar a Cristo, para a gente ter certeza, recebendo o penhor do Espírito Santo na sua vida, como pode acontecer alguma experiência no Espírito Santo depois. Convergir em Cristo. Vamos ver o que o Dr. Russell Shedd, para quem não sabe, o Dr. Russell Shedd é um teólogo muito abençoado, foi professor de universidades teológicas e tem alguns livros também de teologia, de teologia sistemática, matéria muito boa. Então estamos aqui citando esse abençoado homem de Deus, Dr. Russell Shedd, que nos falou sobre convergir em Cristo. Esta palavra convergir é a palavra anakephalaiosastai em grego, significa somar todas as coisas em Cristo. Nós já sabemos que Cristo é cabeça da igreja, mas esta ideia que inclui a palavra cabeça, kephalaio, é a palavra grego para o verbo encabeçar, dá a impressão muito forte que Cristo vai colocar todo o universo debaixo do cabeça que é Cristo, e não somente a igreja. Vai colocar todas as coisas debaixo do seu controle. E vai ser um grande dia, naturalmente, depois de sua vinda, quando todas as coisas serão colocadas debaixo dos seus pés, e não haverá nenhuma oposição mais, como existe no mundo pecaminoso hoje. Interessante que nesta palavra nós podemos ter certeza que Cristo vai ser tudo em todos, como nós vemos no versículo 22, quando ele colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, diz assim: quando Cristo foi exaltado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser cabeça sobre todas as coisas. Então essa palavra que fala é para juntar todas as coisas debaixo do seu controle e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu estou esperando ansiosamente esse glorioso dia, quando não haverá mais pecado, não haverá mais toda aquela maldade que nós vemos no nosso mundo, vai ser extirpado, limpado, purificado e santificado para a glória de nosso Deus. Tudo ficará debaixo do seu controle. E a conclusão da nossa lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, o tempo de Deus, todo o desígnio da salvação estará completado. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o que disse em lições anteriores, quero repetir para alguém que não viu a aula anterior. Você quer mais detalhes, quer se aprofundar mais sobre este importante assunto, leia o livro de Efésios, que é o objeto desta lição, e também 1ª e 2ª Timóteo, porque Timóteo foi pastor ali em Éfeso, e também sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Então você vai ter mais subsídios para entender a lição do trimestre inteiro, que é sobre a igreja eleita, eu e você. Espero ter te ajudado com esse breve resumo desta lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se Amém. perca em maus momentos, não se deixe esmorecer. São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem. Olha em